capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 11. Eu vou tirar porque acho melhor assim, tá bom? Muito bem. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos tirar deste texto lições para a nossa vida espiritual e vida integral. Eu gostaria de começar falando a respeito deste assunto de gentios e judeus unidos pela cruz de Cristo, mas sob a perspectiva da paz de Cristo. Quem promoveu a junção de judeus e gentios foi Jesus Cristo. Foi Ele que trouxe paz. E nesse sentido, vamos discutir um pouco a respeito da questão da paz. No que consiste a paz e como ela pode ser o motivo da nossa existência como cristãos. Eu quero também convidá-los para migrar do texto de Efésios, o capítulo 2, para Atos, o capítulo 15, apenas como referencial histórico, porque em Atos capítulo 15 nós temos um concílio para resolver uma questão muito séria na igreja nascente, que era a questão da circuncisão ou não dos gentios. E nós podemos, então, ver a decisão tomada, não é? Está no capítulo 15, nos versos 28 e 29. Que o concílio resolveu isto aqui. Presbíteros, apóstolos, todos reunidos em Jerusalém, por causa desta questão. Os judeus queriam que os gentios observassem as leis de Moisés. E o concílio resolveu isso. Atos 15, 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. 2 pontos.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem, se vos guardardes saúde. Não seria exigido da parte dos gentios o cumprimento dos mandamentos mosaicos observados pelos judeus. Não seria exigido dos gentios a circuncisão dos meninos. O que seria exigido de todos os cristãos, de maneira geral, é que eles se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O resto não teria que ser obedecido. Mas nós encontramos uma resistência muito grande, até mesmo nos judeus cristãos, na época do apóstolo Paulo. Essa resistência está registrada em Atos, no capítulo 21, quando o apóstolo Paulo viaja para Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele vai ao templo, e algumas pessoas, alguns judeus, o viram com um gentil durante a semana. E imaginaram que o apóstolo Paulo tinha levado esse gentil para dentro do templo, coisa que no tempo do apóstolo Paulo era absolutamente proibido para um não judeu. Quem poderia entrar no templo seria somente o judeu. E nós encontramos esse relato a partir do verso de número 17. E Lucas está contando, então, o seguinte, que eles chegaram a Jerusalém, verso 17, não é? Houve uma recepção alegre, e Paulo foi então se encontrar com Tiago, irmão do Senhor, que liderava a igreja em Jerusalém, e todos os presbíteros se reuniram, e estava ali um momento apropriado para um testemunho do que Paulo estava vendo, e então do que Deus fizera entre os gentios pelo ministério de Paulo. Então eles deram glória a Deus pelo resultado, não é? E eles disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e fomos informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Está muito claro que o apóstolo Paulo é uma pessoa muito liberal. Na verdade, ele está seguindo as orientações do Concílio de Jerusalém. Ele está absolutamente seguro de que o evangelho que ele está pregando conta não apenas com a revelação que ele recebeu do próprio Senhor, porque ele diz, eu não recebi ensinamento de homem nenhum, eu fui revelado, Jesus Cristo me ensinou, o seminário que eu passei foi, o meu professor fundamental no seminário foi o Senhor Jesus Cristo. E a decisão do concílio está tudo resolvido. Mas, como nós podemos enxergar aqui, o apóstolo Paulo foi preso, acusado de ter levado um gentil para dentro do templo de Herodes. O que havia? No templo havia o santo lugar, havia o santo dos santos, como a planta original, e havia o pátio das mulheres e havia o pátio dos gentios, dos estrangeiros. Mas em algum momento dessa história, foi construído um muro de 1,40 m de altura, em toda a extensão do pátio dos gentios.
e foram já encontradas algumas placas escritas ou em latim ou escritas em grego, dizendo que qualquer estrangeiro que passasse por aquele muro seria morto. Em outras palavras, a tradição judaica tinha contaminado os crentes judeus. Esta talvez seja a principal razão pelo fato de que o apóstolo Paulo dedica boa parte deste capítulo 2 de Efésios para tratar da salvação de judeus e gentios sob a perspectiva da paz de Cristo. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo está lembrando a igreja de que Jesus Cristo não é uma pessoa, ainda que judia, ainda que de procedência dos judeus, ainda que sendo um judeu legítimo, ele não é adepto da ideia do evangelho ficar somente no território dos judeus, no coração dos judeus. Mas o Senhor Jesus Cristo obedece às profecias do Antigo Testamento que anunciavam que ele viria para socorrer o quebrantado de coração, que ele viria para salvar e buscar o perdido, de maneira que, na sua visão, não existe homem, não existe mulher, não existe rico, não existe pobre, não existe a etnia judaica e a etnia gentílica. Existe o pecador que precisa ser resgatado. Então, esta fala do apóstolo Paulo vai nos levar a algumas argumentações do apóstolo Paulo em torno da reunião de judeus e gentios debaixo da paz de Cristo. E eu queria comentar com os irmãos, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo, no verso 14, diz que Cristo é a nossa paz. Não são os mandamentos de Moisés, não são as regras de circuncisão, não são as regras da religião que nos fazem ser um só, mas é o Senhor como nossa paz. Quem é Jesus para tomar esse lugar? O apóstolo, no capítulo 1 de Efésios, nos mostra claramente que Jesus Cristo faz parte da triunidade de Deus. Em essência, Jesus Cristo é Deus, com igual virtude e glória que o Pai e que o Espírito Santo. Em pessoa, Jesus Cristo é distinto do Pai e do Espírito Santo para exercer a função de mediador de todas as coisas criadas, de cabeça da igreja e de salvador da igreja, seu redentor e seu juiz. O capítulo 1 de Efésios, quando se trata de Jesus Cristo, começa a partir do verso 7, e diz que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A intenção divina é que na plenitude dos tempos, toda a história convirja para Jesus Cristo. Se nós pensamos que a vida humana é a coisa principal da preocupação de Deus, não é. A coisa principal da projeção de Deus, dos propósitos de Deus, é que cada pessoa remida pelo sangue de Jesus Cristo venha a se parecer com Jesus. Jesus é o centro da história humana. Jesus Cristo é o centro de todos os propósitos divinos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos nos encaixando no verdadeiro propósito da história. Porque nós estamos, então, nos encaminhando para o relacionamento que Deus propôs. E o que Deus pretende fazer não é simplesmente cuidar dos nossos problemas diários, não é simplesmente cuidar da nossa vidinha. Mais do que tudo isso, Jesus Cristo está sendo cada vez mais elevado para o centro da vontade de Deus, o centro da história, e todas as coisas vão se encaixar ao redor dele. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala de Jesus a respeito da paz, ele diz que Jesus é a paz. Jesus é a encarnação da paz. Os tratados não são a encarnação da paz. Porque os tratados, muitas vezes, são assinados e no dia seguinte já existe novo ataque. Descumprimento dos tratados. Na história humana não existe palavra. Entretanto, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele se apresentou como aquele que ia reconciliar cada um de nós com o Pai. Então, ele está obedecendo aquilo que Isaías já dizia: um menino vos nasceu, e o seu nome será... Entre vários nomes, está lá um. Ele será Príncipe da Paz. Jesus Cristo é a paz que o mundo precisa. E Jesus Cristo foi consagrado pelo Pai como a própria paz. Ele é o símbolo de toda e qualquer reconciliação que um ser humano possa ter com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Mas um segundo ponto, um segundo aspecto que o texto de Efésios 2 nos dá, é justamente o verso 14, o verso 15, quero dizer, que nos diz assim, eu vou ler o 14 e o 15 para facilitar o contexto. Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, quer dizer, de judeus e gentios fez um, porque ele pode fazer isso, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ele chamou aquele muro de 1,40 m de inimizade, o muro da inimizade ele usou aquela imagem sem dúvida, mas o texto diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. O judeu, por concepção muito antiga, se entendia como o povo de Deus. E para ele, a lei de Moisés era a coisa mais sagrada que ele carregava no braço, que ele carregava na testa. O ponto é que
não adianta a gente ter uma dúzia de Bíblias em casa se a gente não obedece nenhuma linha. Então, este povo, na história da sua vida, muitas vezes teve acessos de abandono de Deus. No tempo de Jesus Cristo lutou com não apenas homens que estavam apegados à lei de Moisés, mas eles estavam apegados a uma tradição oral que tinha vindo dos tempos remotos, e eles aceitavam como palavra autorizada o ensino dos rabinos. Então a Bíblia para eles, do Antigo Testamento, e a tradição dos rabinos tinha o mesmo peso. Uma coisa era inspirada, a outra era tratada como inspirada de mesma qualidade. E eles, então, idolatravam essa lei. E eles se tornaram legalistas, e eles se tornaram metódicos, e eles se tornaram pessoas extremamente exigentes, especialmente fariseus que cuidavam muito da lei e se achavam responsáveis pela guarda da lei. Eles deram muito trabalho a Jesus Cristo. Mas o que eles não entendiam, e até hoje não entendem, é que quando Jesus Cristo veio, todo esse material, a lei, especialmente a lei de Moisés, esse material ficou à nossa disposição para nosso ensino, ficou à disposição para nosso crescimento espiritual, mas nunca foi material necessário ou suficiente para a salvação. Nunca tinha sido. E quando Jesus Cristo veio, Ele trouxe consigo não apenas o fato de ser a encarnação da paz, mas Ele veio empreender a paz. O texto nos diz que Ele aboliu, verso 15, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de judeus e gentios criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Se nós olharmos o capítulo 2 do começo, nós vamos ver a situação de judeus e gentios. O apóstolo diz que Deus nos deu vida, estando nós, ou vós, como diz o texto, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Se no começo do capítulo ele afirma que os gentios estavam mortos nos delitos e pecados, no versículo de número 3, o apóstolo diz que nós nos desviávamos todos. Isso significa judeus e gentios. Nem o judeu que tem a lei, nem o gentio que tem a lei eventualmente na sua consciência, ninguém escapa do fato de que está morto nos delitos e pecados. É por isso que a paz do céu, Jesus Cristo, Filho do eterno Deus, veio à terra para empreender o processo de trazer paz ao nosso coração. E a paz aqui tem o sentido não apenas de ausência de males, ainda que tenha males, é ausência da graça de Deus. A paz significa a presença da graça de Deus. A paz significa Deus de bem conosco. A paz significa que nós podemos invocar o seu nome a qualquer momento, a qualquer dia da semana, a qualquer mês, a qualquer ano. Nós podemos invocar
a Deus sobre os nossos filhos, nós podemos invocar a Deus sobre as nossas próprias questões diárias, de trabalho, de convivência, de estudos, etc. Então o apóstolo diz, lá no capítulo 2, nos versos 4 em diante, que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É aí que começou a nossa paz, quando Ele nos deu vida. É nesse momento que Ele abole a lei como mandamento de ordenança. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, não pode ser assim. Ele exclui todas estas coisas que provocam naturalmente na gente aquilo que seria nosso mérito. E Ele descarta todo o nosso mérito para dizer, é o que eu proponho, que vocês devem aceitar, que vocês devem crer, que vocês devem confessar, que vocês devem publicar. E o texto nos diz que, juntamente com Jesus, verso 6, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que Ele empreendeu a paz? Nós ainda não estamos completamente redimidos, remidos, porque ainda falta a ressurreição do nosso corpo. Mas em verdade, em santidade, em fé, em esperança, aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já não têm a parede da inimizade com nenhum outro servo de Deus nas mesmas condições. E nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, cheios da paz do Senhor. O profeta dizia, os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Eu completo, os crentes em Jesus Cristo já estão na paz do Senhor, porque Ele a empreendeu. Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é que no versículo 17 do capítulo 2 de Efésios, está dito, e vindo evangelizou paz. Eu acho interessante a forma como está aí. E vindo evangelizou paz. O que significa evangelizar paz? Bom, em primeiro lugar nós temos que observar que várias traduções nos ajudam com uma versão um pouquinho diferente de evangelizar. Porque evangelizar significa pregar boas novas. Pelo menos 4 vezes, no Antigo e no Novo Testamento, nós encontramos aquela frase poética que diz que são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz. Pois é, Jesus Cristo, quando veio, a forma dele trabalhar foi comunicar boas notícias. Quais eram as boas notícias? Deus está pronto para reconciliar consigo mesmo e com as outras pessoas, qualquer que confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus está pronto para derramar a sua paz sobre os corações dos seres humanos. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Quando Ele se foi, uma das últimas coisas que são registradas pelos evangelhos são essas. Ide por todo o mundo, pregai a boa notícia. Qual a boa notícia? Que Deus quer ter paz com as pessoas. Que Deus
quer ter amizade com as pessoas, que Deus quer trabalhar na vida das pessoas de maneira que as pessoas usufruam da sua comunhão santa. Vocês podem perceber que na época que o texto foi escrito, Paulo teve que escrever estas coisas aos Efésios, exatamente por conta do fato de que os judeus se sentiam crentes superiores. Porque tinham a circuncisão, tinham os mandamentos de Moisés, eventualmente tinham a prática de coisas que a lei determinava e eles se achavam crentes superiores aos gentios. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que Jesus Cristo, quando veio, não pregou os mandamentos de Moisés. Ele pregou a reconciliação com o Senhor. Ele pregou a paz com Deus. E o apóstolo Paulo, então, está afirmando neste argumento que ele levanta aqui, que judeus não têm razão. Porque agora, as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador foram transformadas pela misericórdia divina e têm algumas coisas em comum com os crentes da antiga aliança. Vejam, por exemplo, os versos 18 até 22 do capítulo 2 de Efésios. Por ele... Por quem? Por Jesus Cristo, que evangelizou paz. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vocês podem observar aqui uma declaração da Trindade. O Pai está lá para ser acessado. O Filho é o meio pelo qual o Pai é acessado. E o Espírito Santo é a forma pela qual nós nos comunicamos com o Pai. Este é o contexto da paz. A Trindade inteira trabalhando a favor da reconciliação e da amizade com os salvos. E o texto diz mais, que os crentes que não são judeus, que estão sendo considerados inferiores, no verso 11, esses crentes que antes estavam sem Cristo, verso 12, estavam separados da comunidade de Israel, estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, esses crentes agora não são mais estrangeiros, verso 19, não são mais peregrinos, mas são concidadãos do céu. Se você é crente em Jesus Cristo, você é concidadão do céu. Se você é crente em Jesus Cristo, você é da família de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, você está sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a própria palavra de Deus revelada, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, ou sobre o qual, Cristo Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, quer dizer, ao ser, personificar a paz, ao empreender a paz e ao comunicar a paz, Jesus Cristo proporcionou para a pessoa que crê nele, que confessa o nome dele, toda esta graça imensa de pertencer à paz do Senhor. Nós estamos envolvidos na paz do Senhor. Você pode dizer, mas pastor, eu ando tão aflito, eu ando tão agoniado por conta dos problemas que eu tenho vivido, especialmente nesse tempo de pandemia. Eu ando tão sofrido, lá em casa aconteceu tanta coisa. Ainda assim, você está cercado da paz do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Mas o apóstolo Paulo, então, mostra
que nós temos alguns compromissos, e estas coisas não estão no texto original, no texto que nós lemos, de 11 a 22, estão mais adiante. E eu quero convidar vocês para verem o que está escrito no capítulo 4, no verso 3. O apóstolo diz que nós recebemos uma vocação. Como cristãos, nós somos então um povo vocacionado. Junto com aqueles judeus que creram em Jesus Cristo, não existe mais o muro da inimizade. Nós devemos nos amar mutuamente, nós e todos os crentes em Jesus Cristo, de todas as denominações que efetivamente professam o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós temos que nos enxergar como povo de Deus e viver em paz, a despeito de diferenças doutrinárias que eventualmente a gente venha a ter. Mas nós precisamos perceber que o apóstolo Paulo, então, está dizendo aos crentes de Éfeso que nós devemos nos esforçar, capítulo 4, verso 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito, onde? No vínculo da paz. No vínculo da obra feita por Jesus Cristo. Em outras palavras, nós devemos ser amigos uns dos outros, mas não considerar assuntos menores, assuntos de baixo, assuntos da vida cotidiana a coisa principal de nossa amizade. Mas nós devemos continuar a cada dia, com diligência, com esforço, preservar a unidade do Espírito, vinculado à paz de Deus. Sabe, Jesus Cristo é a própria paz. Jesus Cristo aboliu no seu sacrifício a regra dos mandamentos e por isso promoveu a paz. Jesus Cristo, quando viveu entre nós, e depois os seus apóstolos, e até hoje, a pregação do Evangelho é para que uma pessoa encontre a paz. A responsabilidade dos crentes é manter-se na paz. Então a exortação do apóstolo Paulo é no sentido de que a gente não se distraia, cuidando de outras coisas que não são esta vida harmoniosa com Deus, desta vida de intimidade com o Senhor, desta vida de diálogo cotidiano com o Senhor. Em todo o tempo, nós conversarmos, em todo o tempo, nós confessarmos, em todo o tempo, nós proclamarmos. E o apóstolo Paulo menciona mais uma vez a paz, quando ele está falando da armadura que um crente tem que ter. Porque o crente não luta contra pessoas, o crente luta contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, ele luta literalmente contra o demônio. Todos os dias da sua vida cristã, o crente vai lutar contra as inclinações do príncipe deste mundo, vai lutar contra as inclinações do mundo em que nós vivemos. E uma das ferramentas, um dos materiais da armadura de Deus está no capítulo 6, no verso 15. E diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que o apóstolo está dizendo aqui? Ele, de certa maneira, faz uma alusão aos pés formosos dos que anunciam coisas boas. Quando o Senhor Jesus Cristo, a própria paz encarnada, veio à terra,
morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para trazer a paz de Deus para o nosso coração. E quando ele passou ministrando às pessoas, para que essas pessoas tivessem paz no seu coração, ele nos deu a tarefa de falar dessa paz. E uma das maneiras como nós resistimos a Satanás é justamente pregando o Evangelho. Mas de que jeito a gente pode pregar o Evangelho? Há muitos jeitos de pregar o Evangelho. Um deles é ameaçador: se arrependa, porque senão você vai para o inferno. Já ouviu esse tipo de mensagem? Não é? Outra mensagem é: Deus está muito bravo com você, se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo. Se não, você vai para o inferno. Mas eu queria lembrar a igreja de que as pessoas já estão a caminho do inferno. Não precisam fazer nada para sair desse caminho. Elas já estão lá. E o que elas precisam efetivamente é de que a paz do Senhor entre na sua vida. Quem é a paz do Senhor? Jesus Cristo. E quando nós chegamos, seja por amizade, seja por testemunho, seja por ações, por atitudes que nós tomemos e dizemos: olha, o meu coração está em paz. Porque o meu coração está em Deus, o meu coração está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha paz. Não existe crente mais legítimo e crente menos legítimo. Só existem os crentes convertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu queria dizer a você, meu amigo, meu colega, meu companheiro de trabalho, meu companheiro de viagens, que o meu coração foi serenado por Deus com a entrada de Jesus Cristo na minha vida. E você precisa dessa paz que eu já tenho. É por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele dizia aos romanos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então eu queria convidar todos vocês para louvar a Deus, se Jesus Cristo efetivamente é seu Senhor e Salvador, para você louvar, porque mesmo que você não sinta nada, creia que Jesus Cristo é a nossa paz com Deus. Creia que a obra de Jesus Cristo na cruz trouxe a paz de Deus e eliminou todas as possibilidades humanas de tentar a salvação. Agradeça a Deus porque esta mensagem da paz do Senhor chegou até seu ouvido. A forma como ela chegou no teu ouvido pode ter sido familiar, pode ter sido numa igreja, pode ter sido por alguém que te conheceu e te contou a respeito de Jesus Cristo. Cada um tem a sua experiência pessoal. Mas agora, mantenha o povo de Deus na paz do Senhor, no vínculo do Espírito. Calce os pés na preparação do Evangelho da paz e pregue a palavra de Deus para quem não tem Jesus. Ninguém aqui é super crente, mas cada um de nós, ao receber Jesus Cristo, assentou-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus e agora é um pregador, um ministro, um multiplicador da paz do Senhor.
Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.